Programa que vai ao ar toda sexta-feira, das 7h30 da manhã às 8h20. E estamos ainda no 14º livro da Bíblia, no livro de 2. Estamos estudando praticamente esse livro todo, por capítulo e versículo, porque ele relata 14 milagres de Eliseu, né? E importante para os nossos dias de hoje, os milagres realizados naquela época, no Antigo Testamento. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 de 2 Reis, né? 14º livro da Bíblia, e nós vamos fazer uma reflexão da leitura de hoje para os nossos dias, tanto na vida social como na vida religiosa. Então você em casa, que está ouvindo este programa nesta manhã, pegue sua Bíblia, abra em 2 Reis, no capítulo 7, e a gente vai ler ele todo. Amém? Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, mais ou menos, dá-se a um alqueiro de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei o apoiava, respondeu ao homem de Deus, Eliseu: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Outros leprosos revelam a fuga dos sírios. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morreremos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial do sírio ruídos de carros e de cavalos, e ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis de Eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo à noite, deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e esconderam. Voltaram a entrar e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém,
mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantando-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfomeados, por isso saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já perecem. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, dos carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram, pois, eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os homens mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra de Eliseu do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus Eliseu, o que falou quando o rei descerá a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a esta hora, mais ou menos, vende-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e um de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Então, essa passagem de hoje, no capítulo 7 de 2 Reis, nos traz conforto espiritual quando a gente procura obedecer a Deus, quando a gente procura confiar nas promessas que Deus tem para cada um de nós. E às vezes a nossa incredulidade, por conta da materialidade que nos absorve todos os dias, em vivermos num mundo decaído, de tanto pecado, de tanta coisa errada, né? De tanta gente ver também a fé ser abalada pelo próprio erro de quem está de frente com a palavra, de quem constitui sacerdócio para levar a palavra ao povo e ver os erros a cada dia acontecerem, começa a perder a fé, começa a perder a credibilidade, e Deus justamente acontece o que aconteceu com este porteiro, com este capitão, que achou que o que Eliseu estava dizendo não se cumpriria, pois Eliseu era um homem de Deus que estava justamente na terra a serviço de Deus, e o que ele dizia se cumpria.
E os milagres que Eliseu fez não foram poucos, foram 14, porque Deus permitiu que fizesse. Então o que a gente tira para os nossos dias de hoje? Que os milagres acontecem em nossa vida e às vezes a gente nem percebe. E a gente nem dá glória a Deus. Estamos com vida mais um dia, já é um milagre. Quantos nesta manhã, como nós, já dobramos o nosso joelho no chão e agradecemos a Deus por mais um dia de vida? Então é importante que a gente já amanheça o dia com obediência a Deus, porque nossa vida não pertence a nós. E na hora que Deus achar que a gente não está mais merecendo aqui viver na terra, Ele nos tira deste mundo, certo? Então cabe a cada um obedecer na bonança, na fartura ou na escassez. Então a gente tem que aprender a obedecer a Deus em todos os momentos, porque Ele nunca vai nos deixar faltar o necessário para a nossa vida. Ele nos ama muito mais do que a gente ama os nossos filhos. A gente ama os nossos filhos, a gente quer que os nossos filhos nos obedeçam, a gente quer que os nossos filhos cresçam, né? Estudem, se formem, sejam profissionais exemplares, né? E se torna orgulho para a gente. E quando a gente também serve perfeitamente a Deus, em obediência, também é orgulho para Deus. Deus nos ama. Deus nos quer obediente a Ele. E não existe dificuldade em obedecer a Deus. Basta você levar o seu coração, o seu pensamento, as suas orações e pedir a Deus que Ele dê força, que Ele dê sustentação para vivermos neste mundo de tanto erro, de tanto pecado, obedecendo a Deus. Mas aqui nos traz alguns exemplos do capítulo 7 de 2 Reis, que nos narra assim. O capítulo 7 narra o fim milagroso de uma crise de fome extrema em Samaria, sitiada pelo exército da Síria. Deus usou 4 leprosos famintos e o som de carros de guerra invisíveis para afugentar os inimigos, deixando fartura para trás. A história ensina sobre fé contra a razão e a responsabilidade de compartilhar boas notícias. A profecia, ela está do verso 1 a 2. O profeta Eliseu profetiza que no dia seguinte a comida estaria barata e abundante em Samaria. Um oficial do rei zomba da promessa e Eliseu diz que ele verá a fartura, mas não come dela. A atitude dos leprosos, no verso 3 a 8. Excluído e prestes a morrer de fome, 4 leprosos decidem se entregar aos sírios. Ao chegarem, descobrem que Deus causou uma ilusão sonora no exército, fazendo os sírios fugirem apavorados e abandonarem tudo. A descoberta e o anúncio no verso 9 a 11. Após comerem e pegarem riquezas, os leprosos percebem que não é justo guardar o segredo só para si. Enquanto a cidade morre, eles voltam aos portões de Samaria para avisar os guardas. O cumprimento e a consequência. No verso 17 a 20, o povo sai da cidade e saqueia o acampamento sírio, gerando a fartura prevista. O oficial zombador é pisoteado pelo povo na multidão e morre exatamente como Eliseu havia dito. A aplicação desse capítulo 7 para os nossos dias de hoje. Confie nas promessas divinas, não nas limitações humanas. O que é que acontece? Essa passagem aqui, ela mostra que a gente confia mais nas promessas dos homens aqui na terra
do que nas promessas que Deus tem para cada um de nós. Mas por que isso acontece? Porque muitos não escutam a voz de Deus e aí acha que não vai acontecer em nossa vida o milagre que Deus tem preparado para cada um de nós e prefere se apoiar nas promessas humanas que são falhas, que não cumprem. Então o que é que diz essa mensagem de hoje? Confie nas promessas divinas, não nas limitações humanas. Quando a crise parece impossível, a lógica humana diz que é o fim. O oficial do rei duvidou de Deus por focar apenas nos recursos visíveis. A incredulidade nos impede de desfrutar das bênçãos em momento de desespero atual, financeiro, emocional ou espiritual. Lembre-se de que Deus não está limitado às circunstâncias ao seu redor. Então a gente vive neste mundo e, em vez de colocarmos nossos problemas na mão de Deus, aquilo que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance, a gente corre atrás para fazer. E aquilo que não está ao nosso alcance, que dependemos da vontade de Deus, a gente tem que buscar a Deus, né? Não digo nem da vontade dos homens, porque às vezes corremos atrás dos homens para que resolva algo e nos decepcionamos, né? Então, para que a gente não nos decepcionamos, a gente deve correr atrás de Deus, sempre pedindo a Ele para que Ele mostre, abra os nossos olhos e mostre o que Deus tem preparado para cada um de nós. Dê o primeiro passo, a ação dos leprosos. Os leprosos não ficaram sentados esperando a morte chegar. Eles tomaram uma decisão prática, mesmo que o cenário fosse assustador. Em nossa vida, muitas vezes é preciso dar o primeiro passo ou mudar de direção para que o agir de Deus se manifeste. A inércia prolonga o sofrimento. Então, às vezes, você está com algo para resolver e você tem a condição de resolver, mas você fica esperando, às vezes, que outros façam para você ou que alguém lhe traga como presente para você, ou que Deus faça esse trabalho para você, se é você que tem condições de fazer. Então Deus quer que a gente dê o primeiro passo. Deus quer que a gente vá atrás, nos esforçamos. E aquilo que a gente não consegue fazer, Ele vai fazer por nós. Mas Ele quer que a gente saia do nosso conforto e vá atrás. E uma das coisas que Deus quer de cada um de nós é que a gente transmita aquilo que Ele deu de graça para nós, que é a sua palavra, que é o seu ensinamento. Então, o que Deus está dando a mim hoje, está dando a você a sabedoria de conhecer a sua palavra. Essa não pode ficar guardada dentro de nós. Essa tem que ser transmitida, tem que ser levada aos corações das pessoas, principalmente daquelas iludidas nos dias de hoje, né? Daquela que não tem mais esperança de nada. E a gente tem que mostrar a essas pessoas que para Deus existe solução para tudo. A responsabilidade de compartilhar as boas novas. Assim como os leprosos disseram, isto não está certo, hoje é dia de boas novas, e nós nos calamos, os cristãos têm a missão de compartilhar a mensagem de salvação, reter o conhecimento de amor de Deus e do Evangelho, enquanto pessoas ao nosso redor estão perecendo. É uma omissão grave. Então é justamente como eu falei anteriormente. A mensagem ela tem que ser difundida. A mensagem ela tem que ser pregada. A mensagem ela tem que ser levada a todos, principalmente aqueles que não convivem dentro de 4 paredes 7 dias da semana. Aqueles que estão lá fora, aqueles que estão desiludidos, considerados marginalizados pela sociedade.
É esses que precisam da nossa presença, é esses que precisam do nosso amor, do nosso cuidado e da palavra de Deus no coração deles. Se a gente observar a vida de Jesus, a gente vai ver que Jesus viveu a sua vida aqui na terra justamente para essas pessoas. Os marginalizados, as prostitutas, os marginais. Jesus não fez acepção de pessoas. Ele esteve presente na vida de todas essas pessoas, até dos traidores, né? Como Judas, que botou ao seu lado, entre os 12. Então hoje a gente vive como um cordeiro no meio dos lobos. Mas Deus quer justamente dessa forma a nossa vida. Ela tem que ser pautada em obediência a Deus. E o que Deus nos dá de conhecimento da sua palavra, ela tem que ser transmitida, levada ao coração de todos. Não é para a gente reter e ficar guardada, ou ficar presa a 4 paredes, a um grupo reservado. A palavra de Deus, ela tem que ser expandida, ela tem que ser levada, mostrada, ela tem que ser evangelizada. Mas o que é que a mensagem nos traz ainda mais no dia de hoje? O perigo da mentalidade cega. Ou melhor, o perigo da mentalidade de cerco, guerra e escassez. O contexto em Samaria estava trancada com medo do inimigo. O contexto. Samaria estava trancada com medo do inimigo e focada apenas na própria sobrevivência e escassez. Qual é o nosso reflexo atual nos dias de hoje? O que é que acontece? Muitas igrejas hoje vivem isoladas em 4 paredes, adotando uma postura puramente defensiva contra o mundo exterior, focando tanto em gerenciar crises internas que se esquecem de olhar para fora. O texto desafia a igreja a romper o medo e a mentalidade de escassez espiritual. A inversão de papéis. Quem evangeliza? O contexto. A salvação e o sustento do cidadão não vieram dos reis, generais ou sacerdotes, mas de 4 leprosos rejeitados pela sociedade. O reflexo atual nos dias de hoje. Deus continua usando os improváveis, os marginalizados e os que a religiosidade muitas vezes exclui. Isso alerta as igrejas de hoje a não elitizarem seus altares ou ministério. A verdadeira transformação e as maiores lições de fé podem vir de pessoas simples ou novos convertidos e não de grandes estruturas eclesiásticas ou títulos. O pecado do silêncio e do egoísmo espiritual. O contexto. Os leprosos disseram: não estamos fazendo o que é certo. Este é um dia de boas novas. Estamos calados. Isso no verso 9 do capítulo 7. O reflexo atual. Este é o reflexo mais urgente para os dias de hoje. Muitas igrejas e cristãos se tornaram consumidores de bênção, desfrutam de banquete da graça, da comunhão e da palavra dentro do templo, enquanto a sociedade ao redor morre de fome espiritual. Reter o evangelho e o amor prático por comodismo é um pecado de omissão que a igreja precisa confessar. A liderança cética e burocrática. O contexto. O oficial do rei não creu na provisão, no verso 2 do capítulo 7. E o próprio rei, ao ouvir a boa notícia, achou que era uma armadilha e hesitou em agir. No verso 12. Reflexão atual. Muitas vezes,
A liderança atual é tão pragmática, burocrática ou ferida por crises passadas que perde a capacidade de crer no sobrenatural de Deus. Quando Deus abre portas ou traz avivamentos fora dos padrões tradicionais, a tendência institucional pode ser o ceticismo em vez da celebração. Então, nesta manhã, a gente vê aqui cada passagem lida nas reflexões aqui feitas, que a gente precisa cada dia mais expandir a palavra de Deus, expandir os ensinamentos que Deus dá a cada um de nós de graça. A primeira coisa que Ele quer de cada um é a obediência. Ninguém neste mundo está livre de pecado ou de pecar. Este padrão evangelístico nos dias de hoje, fechado entre quatro paredes, excluso da vida do mundo, a gente tem que entender que a gente vive no mundo e precisamos das coisas do mundo. Precisamos do alimento do mundo, precisamos do transporte do mundo, precisamos de falar com as pessoas do mundo. E nessas oportunidades que a gente tem de estar em contato com o mundo, não fazemos o que Deus quer que nós fizéssemos, que é evangelizar, que é levar a palavra de Deus. Eu considero isso ou vergonha ou medo de levar a palavra de Deus às pessoas que estão ao nosso redor, que não convivem em nenhum templo religioso. Então, ninguém pense que é melhor ou maior porque vive 7 dias da semana dentro de uma igreja, né? E ali vê os sermões, vê as mensagens, certo? Mas fica preso às paredes do templo. E o povo que está com fome da palavra lá fora, morto espiritual, precisando de nós que entendemos um pouco da palavra, estamos somente cercados aqueles domésticos da fé, né? Aqueles que também conhecem a palavra. Que sentido tem eu levar a palavra para quem já conhece? Qual é o sentido que tem eu levar a palavra para aquele que já sabe da palavra, que já lê a palavra, que já tem um estudo da palavra? A minha obrigação, o meu dever é levar para quem não conhece, porque foi assim que Deus mandou, foi assim que Jesus mandou aos seus discípulos: ir de pregar o evangelho a todas as criaturas, fazer delas discípulos meus, e eu em meu nome vós curarás, né, de todos os males. Aqueles que crê serão batizados e serão salvos. Então o mundo hoje, ele é carente da palavra de Deus. Por que ainda Jesus não voltou a resgatar a sua igreja? Porque ainda não se cumpriu o ensinamento por completo da palavra de Deus. Então, a igreja primitiva que saía a evangelizar, a igreja primitiva que saía a pregar a palavra de Deus, ela hoje vive focada no seu convívio, de seus templos luxuosos, como a própria palavra diz, né? Ao comodismo de 2, 3 vezes na semana abrir o templo, levar uma palavra, uma mensagem, cantar os louvores e pronto, está feito o trabalho, está agradando a Deus. É assim que pensam que está. Mas se pararmos para observar direitinho, não estamos agradando a Deus só porque vamos num templo religioso. Não estamos. É preciso muito mais para agradar a Deus.
É preciso amar o próximo. É preciso amar aquele que está lá fora, nas calçadas, aqueles que estão desanimados da vida, aqueles que estão presos, certo? Por cometer os seus delitos impensados, aqueles que estão nos hospitais desiludidos, aqueles que estão em casa abatidos sem saber o que fazer. E aí vai chegar no último dia e Jesus vai dizer assim: afastai-vos de mim que vos não conheço. Mas por quê? Eu tive fome, eu tive sede, eu estava preso e vocês não me visitaram, vocês não estiveram presentes diante de mim, vocês não trouxeram a palavra de conforto, vocês não... Então a gente tem que parar para ver, observar isso aí. Vamos sair do conforto dos templos. Religião não salva ninguém. Religião e religiosidade não vai salvar ninguém. Todos os que estão lá dentro e os que estão fora, para Deus, são iguais. Não existe diferença. Para quem está dentro da igreja 7 dias da semana e para quem está no mundo, para Deus é igual, não tem diferença nenhuma. Que Deus conhece o nosso coração, Deus sabe. Que amor é esse que você passa pelo irmão, olha para o outro lado para não falar com ele? Acha mesmo que Deus não está vendo essas coisas? Às vezes vê o irmão praticamente frente a frente, mas não está mais convivendo no evangelismo, não está mais convivendo na igreja, aí não vou saudar com a paz, não vou falar. Aí disfarça. Será que é isso que Deus quer? Porque a paz ele deixou, não foi só para quem vive dentro da igreja, não. É para todo mundo. Todos nós merecemos a paz de Deus. E quando você sauda com a paz, você vai receber de volta a paz. Certo? Independente de quem seja. Aquele que está hoje no mundo, que nunca frequentou uma religião, que nunca leu um versículo da Bíblia, ele é uma pessoa leiga. Ele é uma pessoa analfabeta. Ele precisa conhecer o que Deus deixou para cada um de nós. Então o que a gente aprende, a gente de bom que Deus deixou para cada um de nós, a gente tem que passar para o próximo. A gente tem que cumprimentar os nossos irmãos. Não quer cumprimentar com a paz? Cumprimente com um bom dia, uma boa tarde, tá certo? Mas cumprimente, fale. Se tiver a oportunidade de levar a palavra, leve a palavra, certo? Na escola, no trabalho, né? No caminhar. Isso é evangelizar também. Tá? Então é preciso que a gente faça a nossa parte. É preciso que a gente mostre para Deus que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. É amar as pessoas nos seus momentos mais difíceis, nas tribulações. É amar aquele marginalizado ali pela sociedade. É tentar ajudar ele de forma como você pode. É ajudar sem precisar que ninguém saiba que você está ajudando. Não precisa você ajudar fulano. Fazer uma visita espiritual a alguém, ter que estar tirando foto, mostrando para a sociedade que você é um homem de Deus porque foi fazer uma visita. Não é assim que a gente mostra a Deus que estamos fazendo o trabalho dele, não. A gente está querendo se exibir para a sociedade que somos santos, quando a gente não é. A santidade cada um vai merecer depois que passar pelo crivo do julgamento de Deus. Aí, se nós merecermos, vamos ter um corpo glorioso santificado. Mas enquanto estamos aqui na terra, somos pecadores. Vamos pecar sempre. Então essa mensagem de hoje, de Eliseu, mostra que para Deus não existe dificuldade nenhuma quando você vê com os olhos da fé, quando você crê que o seu dia pode ser um dia
abençoado, porque você entregou sua vida hoje, mais uma vez, nas mãos de Deus, para que Ele cuide, para que a providência chegue, tanto para você, sua família, mas como para todos aqueles que necessitam. Vamos fazer o idem de Deus, que é levar a mensagem dele, que é levar a palavra. Né? Você tem muitas pessoas que você conhece, mas você entende um pouco da palavra, leve a mensagem de Deus para ela. Faça uma visita. Precisa, como eu estou dizendo, precisa fazer visita e está lá tirando foto. Levar uma cesta básica e está lá tirando foto. Para botar nos grupos para dizer que você é evangélico, você é religioso. Está fazendo a vontade de Deus. Não é correto isso. Não é assim. A palavra diz que o que tu dás com a mão direita, que a esquerda não veja. O importante é que Deus saiba que você está fazendo o correto. Então a responsabilidade a gente tem que ter com Deus todos os dias, certo? Em nossa vida. A gente tem que trabalhar o máximo possível para errar menos possível. Porque todos os dias a gente erra. Nós pecamos ou por palavra, por ato, omissões ou pensamentos. Então é como eu falei, a nossa salvação, ela vai vir depois que passarmos pelo julgamento de Deus. Se formos aprovados, receberemos um corpo glorioso e tornaremos santos. Mas enquanto aqui na terra não tem ninguém melhor do que ninguém. Então vamos aprender a tratar as pessoas como Deus quer que nós tratamos, com humildade e com simplicidade, porque ninguém é melhor do que ninguém. E o que Deus quer é que a gente veja as provisões dele em nossa vida todos os dias. Nós devemos orar, nós devemos jejuar, quando der, nós devemos pedir a Deus entendimento e sabedoria para convivermos em paz com todos, né? Amando o próximo verdadeiramente. E a verdadeira religião é aquela que Tiago diz, que é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Então, que nós façamos o verdadeiro idem de Jesus. E não nos apeguemos somente a templos religiosos, que às vezes ajuda muito, mas por outro lado também atrapalha. Então que nesta manhã nós refletimos sobre a passagem dos leprosos, que eram homens que eram rejeitados da sociedade. Se entrasse na cidade de Samaria, ia morrer de fome, porque a cidade estava sem alimento, estava na escassez. Se fosse para os assírios, ia morrer. Então eles preferiram ir logo para o assírio, porque sabiam que lá tinha comer, e foram arriscar. Mas só que Eliseu já tinha dado a providência. E eles ouviram os barulhos dos assírios e foram embora. Então ali eles viram o alimento em abundância, e a profecia que Eliseu fez diante do capitão que o zombou, aconteceu o quê? Ele zombou da profecia, recebeu o seu pago, não comeu dos alimentos que tinha. Então isso quer dizer que a providência de Deus, ela está em nossa vida todos os dias. Nós dependemos de Deus para tudo. Basta a gente abrir os olhos e ver que Deus está conosco. E a gente precisa aprender a amar o nosso próximo como ele é. Certo? Não somos melhor do que ninguém nessa terra em que vivemos. Então que nesta manhã, esta passagem do capítulo 7, refletimos em nossa vida o que nós quer realmente para sermos obedientes a Deus. Vamos agradecer nesta manhã por mais um trabalho realizado. Aqui nesta manhã eu quero deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os ouvintes que está ouvindo a palavra de Deus nesta manhã através do programa Estudando a Palavra de Deus. Deixar beijos e abraços no coração de todos os nossos irmãos católicos, beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e todos os nossos irmãos evangélicos e todos os nossos ouvintes. Vamos orar e entregar o programa na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais uma realização do programa Estudando a Tua Palavra, Senhor, estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa nos dar um dia de muita paz, de muita saúde, de muita tranquilidade e um final de semana abençoado
para todos nós. Em nome do teu Filho Jesus, eu agradeço, hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM.